Olá, meus caros, estamos aqui para trazer as últimas informações do caso Igreja Deus é Amor Renovada e Igreja Deus é Amor Original, vamos dizer assim, ou IPDA versus IPDAR. Eu tinha falado num vídeo que a Igreja Deus é Amor teria ido pela via judicial, não mais ficando se contentando com a via extrajudicial, e pediu de imediatamente a removida do nome Igreja Deus e Amor, da Igreja Deus e Amor Renovada. E, inclusive, teria que pagar uma multa de R$ 50 mil, e foi dado a antecipação de tutela para que essa medida fosse cumprida o mais breve possível, em 3 dias, senão tinha multa. No entanto, a Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada, ali do pastor Reginaldo, acabou contratando um advogado, Causito, que deu conta do recado, peticionou, fez um agravo de instrumento, uma peça ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e o desembargador tirou essa liminar. Quer dizer, ainda vai se discutir o mérito, porque tem a liminar, tem um processo. Tirada a liminar, tem a discussão do mérito, que vai seguindo o seu rito e vai demorar um pouco mais. Mas já foi um ganho da igreja. Ela ganhou, igreja renovada, porque ela teria que tirar imediatamente a placa da IPDA e PDAR, no caso, que não tem nada a ver no seu logo com a da Deus e Amor original, porque a da Deus e Amor original é um arco-íris, da IPDAR é azul, todo azul. Inclusive, a sigla da Igreja Deus e Amor é IPDA, dela é IPDA, ou PDA com R, né? Já tem diferença aí. E eu vou ler, eu tenho a sentença, não é a sentença, a decisão, né, do desembargador, que a sentença só vai se dar depois que analisar o mérito. Tá? Ainda a igreja está sendo processada, vão analisar a renovada, mas ela ganhou a primeira, vamos dizer assim, batalha dessa luta, ou ganhou uma luta dessa batalha. Tá? Então, nós vamos ler aqui o despacho, que não é despacho de macumba, é uma decisão de agravo de instrumento do próprio desembargador de São Paulo. Isso ocorreu dia 18 de setembro de 2019, ou seja, nessa semana que passou, há 3 dias. Aí que tem o despacho, o número dele, processo digital, petições para ser juntada, tal. Agravo de instrumento, aliás, eu vou até colocar um número aqui, né? É 2006-198-74-2019-82640, o nome do processo. Agravo de instrumento, Brotas, em São Paulo. Agravante, Reginaldo Gaudêncio, que é o presidente da Igreja Renovada. Agravo, Igreja Pentecostal Deus e Amor. A síntese. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Brotas, São Paulo, que, em sede de ação de obrigação de fazer e indenizatória, deferiu ou aceitou pedido, em parte, tutela de urgência requerida, liminar, portanto, para o fim de determinar a proibição do uso pelos réus, que seria o pastor ali, o presidente e a Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada, da marca registrada pela autora. O agravante, em síntese, sustenta que o agravante, lembrando, é quem está pedindo para que seja desfeita essa decisão, seja renovada. O agravante, em síntese, sustenta que a expressão Deus é amor é bíblica. É claro que é bíblica. Razão pela qual pode ser utilizada, não se tratando do caso vertente de utilização da marca. Como que vão patentear Deus é amor? Que está na Bíblia. Interessante isso, né? Porque se fosse Igreja Pentecostal Deus é amor, aí sim.
e com arco-íris junto. Agora, a igreja pentecostal, Deus é amor renovada e ser um arco-íris. A IPDA, a original, alegava que isso poderia confundir os fiéis, mas não confunde, porque o logo da Deus é amor é um arco-íris. É só dizer, a igreja pentecostal, Deus é amor do arco-íris. Não é aquela que é azul. Pronto. Mas vamos seguindo o que diz aqui. Aduz que o nome da Correia, Igreja Pentecostal Deus é Amor, renovada, Ministério de São Paulo, embora contenha a referida expressão, é diferente daquela adotada pela autora, Igreja Pentecostal Deus é Amor, e claro que é. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Infere-se a relevância da fundamentação do agravo, que segue o entendimento manifestado por essa Câmara reservada no julgamento de outro recurso, em caso análogo. Relatório do desembargador Enio Zuliani, conforme a emenda abaixo reproduzida. Vamos lá. Obrigação de fazer. Pretensão que uma das igrejas se abstenha de utilizar em seu nome a expressão cordeiro. É uma jurisprudência, né, que ele utilizou. Registro concedido pelo NPI. Para quem não sabe o que é NPI, é o Instituto Nacional da Propriedade, já ia dizer de patente, mas existe a palavra patente. Propriedade individual. Tá? Registro concedido pelo NPI, semelhante entre os nomes registrados pelas partes, quanto à expressão Cordeiro de Deus. Porém, não se pode ignorar o fato de que as partes foram constituídas como organização religiosa, e como tal natural que se utilize de expressão que estejam de acordo com a sua natureza. A expressão Cordeiro, da maneira e por quem é empregada, remete automaticamente à expressão bíblica Cordeiro de Deus, e sendo assim, é impossível pretender o uso absoluto por apenas uma organização religiosa. A expressão é considerada de domínio público pelo princípio religioso e dela emana com força universal, exteriorizando a fé em Jesus. Inteligência do artigo 124, inciso 6 da Lei 9.279, de 96. Não provimento. O relator, o Enio Zuliani, fala: primeira Câmara reservada de direito empresarial, data do julgamento e tal. É uma decisão dele próprio, né? Ele usou como jurisprudência. Assim, aliás, há assim indicação no sentido que a decisão recorrida contraria o entendimento acerca da matéria controvertida adotada por essa Câmara, ou Câmara, o que denota a probabilidade de provimento do recurso, que provou o recurso, somando-se a possibilidade de dano derivado da eficácia imediata do comando judicial. Destarte, ou seja, desse modo, presentes os requisitos elencados no artigo 1019 do inciso 1 do CPC, do Código de Processo Civil de 2015, defiro a antecipação de tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. Ou seja, a Igreja Pentecostal Deus Amor Renovada recebeu o sim do desembargador, que ele recebeu o recurso e também deferiu o recurso, para tirar os efeitos da liminar. Comunica-se ao juízo de origem, aí volta para o juízo de origem, a decisão, faculdade da prestação de informações, servindo cópia dessa como ofício. Concedo prazo para apresentação de conta minuta, São Paulo, Fortes Barbosa, relator, tal. Aí vai seguindo outros dados, até o nome do advogado da Igreja Renovada. Então, meus caros, está aí. Uma batalha a Igreja Renovada conseguiu. Como eu citei, o desembargador, ele mencionou uma jurisprudência do caso de uma igreja que tinha o nome Cordeiro, e tinha outra exigindo que não podia, porque estava pegando dela, digamos assim, Igreja Pentecostal Cordeiro de Deus. Aí tem uma igreja, Igreja Pentecostal Cordeiro de Deus Santo. Não poderia usar o Cordeiro de Deus se a expressão é bíblica. Então, ele utilizou, por analogia, por comparação, ou pela própria decisão mesmo, jurisprudencial, que é as decisões dos tribunais, como base para, então, resolver o imbróglio, para dar favorável para a Igreja Renovada, removendo a liminar. Lembrando que os processos seguem, aí tem a discussão de mérito, aí vão apresentar contestações, a própria Igreja Renovada, depois tem outras peças a serem apresentadas, até que haja uma sentença, de fato,
e aí definitiva, dizendo, olha, a Igreja Deus e Amor, o PDA, o arco-íris não tem razão e pronto. O fato é que já a liminar já foi por terra. Agora só falta a Igreja Renovada vencer o mérito. Que segue.